A bancada ruralista, que é uma bancada muito forte no Congresso, tem aí trabalhado e tem dito publicamente que vai trabalhar para derrubar os vetos do presidente Lula. Queria saber como o senhor vai atuar nisso e qual que é a sua avaliação sobre essa questão do marco temporal. Bom, esse é um tema importante, relevante, polêmico, né? E que faço uma analogia. O Brasil tem um Código Florestal mais eficiente, um Código Florestal mais bem debatido, com efetividade do mundo, não tenho dúvida disso. E quando da sua promulgação, da sua efetividade em 2012, não agradou nem a ruralistas e nem a ambientalistas. E aí é a certeza de que foi bom, é a certeza de que contemporizou, que teve um bom debate. Da mesma forma, esta questão do marco temporal, nós devemos saber da responsabilidade. Ninguém pode deixar de ter sensibilidade com a necessidade da evolução, da tranquilidade, do bem-estar dos nossos irmãos indígenas, da necessidade de termos políticas públicas voltadas a tirar as disparidades sociais desses irmãos brasileiros. É inconcebível regiões ainda ter tanta criança indígena morrendo de fome. O meu estado, Mato Grosso, tem Chavantes no berço da produção de alimentos, crianças morrendo de fome. Agora, por outro lado, esse avanço da política pública não pode ser em detrimento à segurança jurídica. O próprio Estado que levou a titulação de terras, que levou a regularização fundiária a produtores, na necessidade de fazer uma outra política pública de inclusão, tirar essa segurança jurídica e tirar o direito de propriedade desses produtores. Então, a política pública precisa ser equilibrada. E o debate entre os poderes, o papel do Congresso Nacional debatendo, a frente parlamentar, o Executivo moderando, o Judiciário cumprindo o seu papel, eu tenho certeza que nós vamos chegar a bons termos. Quando eu disse que a decisão do Supremo ela contemporizou muito bem, porque ela garantiu o direito de propriedade. Olha, se o Estado precisa fazer uma nova redemarcação de áreas indígenas para contemplar indígenas, mas que o faça não em detrimento de outra política pública que o Estado já fez, de tutelação de terra. Então, que indenize, que pague pelo valor venal, à vista, em dinheiro, né? E o Congresso pode continuar trabalhando no aperfeiçoamento dessas medidas, o Executivo faz a mediação, o veto, é todo um trabalho que nós vamos chegar, com certeza, de forma equilibrada. Nem tendencioso para cá, nem tendencioso para lá. Pelo que o senhor está dizendo, ministro, o senhor imagina que o ponto de equilíbrio é a posição que foi definida pelo Supremo. Eu gostei muito. Se a bancada ruralista obtém apoio para derrubar os vetos do presidente, muito provavelmente alguém vai acionar o Supremo. Que já se posicionou. E a sua impressão é de que esse é o ponto de equilíbrio. Você assegura, acaba com esse negócio de marco temporal, de aquela data limite ali, da promulgação da Constituição, e, eventualmente, se tiver que desalojar um proprietário que está lá e que entrou, até o ministro Alexandre de Moraes utilizou uma expressão, quem obteve a terra de boa-fé, claro, que seja indenizado. Esse é o ponto que o senhor avalia como de equilíbrio. Além da permuta, porque foi outro voto importante. Porque eu sei da importância, eu sou produtor, eu sei da segurança jurídica que traz um marco temporal, uma data limite, mas as coisas evoluem, as necessidades evoluem, o mundo precisa de sempre estar em constante mudança e evolução. Então, se precisar, em algum momento, e agora, ou em qualquer outro momento, de a realocação de áreas para indígenas, que seja feito. O marco temporal não pode ser um impeditivo, na minha modesta avaliação, mas que não seja em detrimento de produtores. Então, os dois pontos. Quem paga a indenização? O Estado, governo, a União ou o governo estadual? Esse era outro ponto que houve divergência nos votos dos ministros. Alguns ministros votaram para que quem titulou indenize e outros, no caso o ministro Alexandre de Moraes, que é a União. Porque tem que ser quem está fazendo a nova política pública, na minha avaliação. Se é o governo federal que está fazendo uma nova demarcação, independente de quem titulou, se Estado ou município, é o governo federal que precisa indenizar. Agora, o governo não tem dinheiro para nada, né, ministro? Ou isso vai virar um precatório, ou não vai demarcar. Mas a decisão judicial, ela vem de que o pagamento seja em dinheiro, valor venal à vista. Por isso também, eu acho também que vem o outro equilíbrio. A permuta, a possibilidade de permuta, ou no caso específico da ADIM, que foi impetrada, no caso de Santa Catarina, que já se tornou uma cidade. Como que você vai tirar as pessoas que moram lá? Virou perímetro urbano. Então precisa ser uma permuta, chegar com a comunidade indígena, com a FUNAI, escolhermos um lugar que seja, que
contemple as necessidades indígenas, mas que não pode ser onde já virou cidade. Então a permuta é importante e a indenização. E com isso também vem o equilíbrio. Olha, vamos demarcar 200 mil hectares. Será que realmente é importante ser 200 mil hectares? Ou pode ser 2 mil, 20 mil, 10 mil, que tem a capacidade financeira de indenizar e cumprir a política pública com os indígenas? Bom senso sempre, o diálogo. E por isso eu acho que as coisas caminham para apaziguamento desse tema. Agora, em termos de articulação do Congresso, eu ouvi de alguns parlamentares da frente que algumas críticas que o senhor talvez se envolva pouco nessa articulação. Como é que o senhor responde a essas críticas? Eu estou tendo total transparência e posicionamento, como em todos os outros temas. Mas, por exemplo, e aí a bancada se mobilizando para derrubar um veto do presidente Lula, como é que o senhor, como ministro, entra nesse meio termo? Com o equilíbrio. Por exemplo, amanhã tenho audiência com o presidente Lula e a gente conversa muito sobre os temas. E o equilíbrio, um governo plural, onde o debate prevalece, onde a gente consegue dialogar, por exemplo, temas sensíveis, mas importantes, como meio ambiente, como indígenas, e tendo as suas pluralidades e as suas divergências, e o grande árbitro disso, por força até do voto dado pelos brasileiros, é o presidente Lula. Ele ouve todas as partes e a gente vai junto, trabalhando, dialogando com o Congresso, com os três poderes, com o próprio Judiciário, e a gente vai equilibrando para apaziguar as questões polêmicas.